de 2 Pedro, no capítulo 5. Oh, perdão, irmão. Perdão, irmãos. 1 Pedro, irmãos. Que é isso? É porque a minha página aqui está em cima, está 2 Pedro. Porque já está mudando para outra página. 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5. Quem achou, diz amém? Versículo 8. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Feche os seus olhos por mais um minuto. Senhor, nós te pedimos sabedoria do alto para ministrar a tua palavra, que nós possamos, meu Pai, sair daqui mais e mais instruídos, meu Pai, no conhecimento e na revelação da tua palavra, que toda a sabedoria humana, meu Pai, se renda diante da sabedoria divina esta noite, Pai, e que o Senhor, meu Deus, fale com cada coração que aqui está, e repreende todo o espírito contrário, Pai, todo espírito que de alguma maneira tentar atrapalhar este momento, e que mais uma vez, meu Pai, o teu nome venha a ser glorificado nesta casa, porque, meu Deus, nós sabemos, meu Deus, que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem somente de ti, Pai. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos encerrando hoje esta série de mensagens que nós estamos trazendo já essas 2 semanas, e falamos da luta de todo cristão. Nós falamos da primeira luta que todos nós temos, que é a luta contra a carne, contra a nossa velha natureza, contra o velho homem, contra os desejos que habitam em nós ainda, né? Falamos também da nossa luta contra o mundo, contra tudo que o mundo oferece e tenta nos afastar de Deus. E hoje eu quero falar da terceira luta que nós temos, que é a luta contra o diabo, Satanás. Espero que você não vá fazer como as pessoas antigas do interior, né? Não fale no nome desse bicho aqui não, pastor. Irmãos, nós não devemos ter medo de citar, nem falar, e nem de enfrentar, né, esse astuto inimigo. As 2 primeiras lutas que nós travamos, a carne e o mundo, muitas das vezes são ele influenciando, né, tanto a nossa carne, para que nós venhamos ceder a nossos desejos, a nossas emoções. Na realidade, Satanás, ele não tem o poder, mas ele tem a astúcia de enganar ainda os crentes, e também de influenciar. Tanto é que ele usa muitas vezes a carne, e ele usa o mundo para nos influenciar, para nos afastar de Deus. Então, as 3 lutas, queridos, que nós travamos, estão aí no mesmo, quase no mesmo patamar. Elas trabalham em conjunto, né? Tanto a carne como o mundo e como Satanás. Então nós temos que lutar contra essas 3 forças que querem nos afastar de Deus. Amém? E ele, o inimigo, né? Ele usa muitas táticas. Mas antes eu quero começar falando justamente do nome do indivíduo. Satanás vem da palavra hebraico, né? Que quer dizer adversário. Aquele que se opõe. Se é adversário, irmãos, é inimigo. É inimigo. E se é inimigo, ele vai tentar nos derrotar. E a batalha dele é justamente essa, tentar nos derrotar. Então, é por isso que nós temos uma luta. Todo cristão tem uma luta contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Quem entra no corpo de Cristo pensando que não vai ter problema, não vai ter luta, está enganado, irmãos. Nós estamos numa guerra, né?
Nós estamos numa batalha. Nós estamos alistados no exército do Senhor Jesus. E o exército do Senhor Jesus tem um adversário, que é Satanás. Também o nome do indivíduo aqui pode ser conhecido como diabo, que aí vem do grego, que quer dizer caluniador, porque ele é caluniador. Amém? Eu quero todas as batalhas e guerras que nós travamos, e se a gente vê no mundo físico, um exército contra o outro, como é que eles agem? Primeiro eles vão estudar o inimigo. Para a gente guerrear, a gente tem que saber quem é o nosso inimigo, irmãos. Nós não guerreamos sem conhecer o inimigo. Tanto é que um exército espiona o outro para saber as táticas do inimigo, para saber os pontos fracos do inimigo, para saber o que é que o inimigo pretende fazer, para poder vencer o inimigo. E nós, crentes, também temos que conhecer quem é o nosso adversário, quem é o nosso inimigo, o que é que ele projeta, como é que ele trabalha, para que nós possamos vencer. Porque nós temos uma luta, todo cristão tem uma luta, e essa luta é contra o adversário do Senhor e das nossas vidas, que é o diabo e Satanás. Para você ter uma ideia, Satanás, as pessoas pensam que Satanás é como a mitologia representa, como as revistas representam, como um bicho de chifre com um rabo, um tridente vermelho, com a barbicha de Clóvis Bornai. Mas na realidade não tem nada disso, irmãos. Na realidade ele possui um intelecto, ele é inteligente, ele é astuto, ele é sabido, é sagaz. Se você quiser acompanhar comigo em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 11, versículo 13, fala justamente sobre isso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz que, olha a astúcia dele. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, para você ver como ele tem intelecto, tem inteligência. O apóstolo Paulo diz assim: mas temo que, assim como a serpente, que é Satanás, enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Você vê que ele enganou na sua astúcia, na sua inteligência, no seu modo de proceder, e porque ele tem um intelecto, ele tem inteligência, e ele, eu já falei aqui em pregações anteriormente, que ele é como se fosse um psicólogo, né? Ele observa, ele nos conhece, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe as nossas debilidades, e ele vai usar isso pela sua inteligência para tentar nos afastar do Senhor. Ele tem emoções, você pode ver isso em Apocalipse 12, 17. Ele tem vontade, você pode ver isso em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. E ele é moralmente responsável. Você pode ver isso em Mateus 25, 41, que Deus já o julgou, porque ele é moralmente responsável por aquilo que ele fez e está fazendo. Deus já o julgou pelas suas atitudes, né? Mateus 25, 41 diz que qual é o destino dele e por que ele está julgado? Porque ele é moralmente responsável por tudo o que ele faz. Mateus 25, 41 diz que: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Já está preparado, porque ele já está condenado, porque ele é moralmente responsável por tudo o que ele se fez e faz contra Deus. Ok? Agora, o nome dele representa justamente o caráter dele, de Satanás. Ele é conhecido, olha, irmãos, como Satanás, como o diabo, como Lúcifer. Algumas pessoas já vi internet dizendo assim, querendo testar crente sem conhecimento, né? Me mostre na Bíblia onde está o nome Lúcifer.
Aí todo mundo procura na Bíblia e não encontra o nome Lúcifer. Você não vai encontrar, irmãos, porque este nome quer dizer filho da luz, e foi traduzido nas primeiras traduções da Bíblia, esse nome tinha. Mas aí foi se achando traduções melhores, e por isso que esse nome Lúcifer saiu. Mas também quer dizer Satanás. Ele também é conhecido como Beuzebu, que quer dizer pai das moscas, porque o bicho é imundo. O bicho é imundo. E onde ele está tem que ter mosca mesmo, é que nem lixo. Ele também é conhecido como Belial, conhecido como serpente, conhecido como dragão, e até como anjo de luz. Ele é conhecido como maligno, como tentador, como príncipe desse mundo, Deus desse século, e também como acusador. É isso, mostra o seu caráter, quem ele é, né? Quem ele é e quem ele faz e como ele é. Ele é oposição a Deus. Ele é oposição à igreja de Deus. Ele é oposição, queridos, a tudo que glorifica a Deus e exalta o nome de Deus. É adversário. E ele... Agora vamos ver aqui, queridos, a natureza dele, desse inimigo. Em primeiro lugar, ele é uma criatura. Ele foi criado por Deus como um anjo. E se rebeliou contra Deus, nós vamos já ver aqui um texto. Mas ele é uma criatura, é um ser criado. Ele é um ser espiritual, né? Nós podemos ver em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. E ele também é um anjo, né? Que é um querubim. O querubim está na ordem dos anjos que são os mais exaltados, né? Nós vamos ver já em Ezequiel, versículo 22, sobre isso aí. Mas eu quero falar um pouco sobre o caráter dele. Porque, queridos, em primeiro lugar, João 8,44 diz que ele é mentiroso e pai da mentira. E eu já falei aqui também, algumas vezes, que eu não entendo como tem igreja que entrevista o pai da mentira para confirmar que Deus é bom. A gente vê a igreja dizendo: o que você vai fazer com ela? O que você ia fazer com ela? Né? Entrevista o pai da mentira. Você acredita em alguma coisa que algum mentiroso fale? Um dia desse eu estava com o irmão Manel, né? A gente foi até agora recente que a gente estava indo para o centro. E eu recordando um pouquinho de alguns amigos meus, no tempo que eu trabalhava na Vicunha, de mentiroso, né? Tinha uns cabas que tinham umas mentiras meia. E eu falava para o Manel lá naquela ocasião que quando o camarada começava a falar, eu já começava a rir, porque eu já sabia que era mentira. Não dava mais crédito do que ele falava. Porque ninguém dá crédito a mentiroso, irmãos. Quem mente, irmãos, a pessoa já não acredita. Você se lembra quando a gente era criança no colégio, que as tias ensinavam, né? Não, porque Joãozinho ia tomar banho no rio e fingia que estava se afogando. Aí os meninos iam tirar ele, não era? Não tinha essa historinha? Aí um dia ele estava se afogando mesmo. Aí os meninos pensavam que ele estava brincando. Aí ele morreu afogado. Porque é mentiroso, ninguém dá crédito. E Satanás, ele é mentiroso e pai da mentira. Diz também que ele é homicida. João 8,44 também. Diz que ele é um pecador habitual. Vive em pecado. 1 João 3,8. Deixa eu ver esse versículo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: que quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Ou seja, ele é um pecador habitual, né? Vem pecando e pecando e pecando e nunca deixou de pecar. Agora eu não posso deixar de dar a segunda parte desse versículo, né? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Posso ouvir um amém, igreja? No caráter dele também, nós podemos ver o versículo que nós lemos aqui no início, que ele é nosso adversário. Então ele é mentiroso, é homicida, é um pecador habitual e é o adversário. Amém?
Só para que você possa entender, irmãos, o diabo ele não tem os mesmos atributos de Deus. Tem pessoas que pensam que o diabo e Deus estão no mesmo patamar, estão duelando, qualquer momento o diabo pode vencer Deus. Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu disse, ele é enganador, ele se faz maior do que ele é, ele se mostra mais forte do que ele é, ele engana as pessoas com a sua astúcia e sua inteligência, porque o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Satanás não tem nada disso. Não tem nada disso. Agora o Satanás tem seu exército, os seus demônios que trabalham em todo canto e operam em todo canto. Mas Satanás não pode estar aqui e em outro lugar ao mesmo tempo, né? Satanás, ele tem a mesma condição dos anjos. Ele tem alguma força, mas não tem todo o poder, porque todo o poder só quem tem é o nosso Deus. É o Deus que eu e você servimos, é o Deus que nós glorificamos, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos conduz. Esse sim é todo poderoso. Amém? Aplauda Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em dois textos. Primeiro em Ezequiel capítulo 28. Nós vamos ver aqui alguns textos que os teólogos, eles assemelham os textos a tudo que aconteceu com Satanás, né? Ezequiel 28, quem achou vai dando glória a Deus aí, quem não achou diz a misericórdia. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, diz assim: amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia que foste criado, foram separados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém? Então aqui alguns teólogos confirmam que, e estudiosos, afirmam que esse texto aqui, apesar de estar se referindo ao rei de Tiro, faz uma referência justamente ao que aconteceu com Satanás, que ele era um querubim ungido, né? Ele estava lá desde o princípio, diz que ele era perfeito e formosura, diz que ele era do ministério de louvor, né? Porque os tambores, os pífaros, as músicas estavam com ele, e diz que um dia se achou iniquidade no seu coração, né? Ele era perfeito até que um dia se achou iniquidade no seu coração. Vamos lá para Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. É um outro texto que fala com relação também a Satanás. Quem achou? Amém? Muito bem. Isaías 14, a partir do versículo 12 ao 14, diz assim, a palavra do Senhor. Aqui já fala da queda de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus,
exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Nós vemos aqui o desejo do coração de Satanás, que o maior desejo dele é ser semelhante a Deus. Nós vemos aqui que o desejo de Satanás, que tudo que ele fez, foi justamente para querer ser semelhante a Deus. É por isso, queridos e amados irmãos, que se Satanás, ele conseguir somente uma pontinha da nossa atenção para ele, ele já se anima e já se alegra, porque ele vai saber que assim Deus não terá 100% da nossa atenção e do nosso louvor a ele. Porque na realidade o que ele quer é isso, é roubar a glória de Deus, é roubar a adoração que nós temos a Deus. E é por isso que ele tenta jogar tanta coisa para tirar a nossa atenção de Deus, tirar a nossa comunhão com Deus, tirar o nosso amor a Deus, para colocar os olhos nele, irmãos. Por que você acha que tem tanto programa policial de ladrão, de assassino, de tudo? É para que a gente olhe mais para a obra dele do que para Deus. É para que a gente busque mais as coisas dele do que Deus. Então o maior desejo dele é ser semelhante a Deus. Mas ele nunca vai conseguir isso, irmãos. Nunca vai conseguir isso. E ele já está condenado. E ele sabe o destino dele. Ele sabe o fim dele. Mas ele vai, antes de chegar ao fim dele, ele vai fazer um bocado de coisa que eu vou já falar aqui. E é por isso mesmo que ele foi expulso do céu, como nós vimos nesses dois textos, né? Os seus julgamentos e punição estão previstos já lá desde o Éden, quando diz lá em Gênesis 3, 14 e 15, que o filho ia bagaçar a cabeça de Satanás. O julgamento dele começou ali, já foi consumado na cruz, né? E ele vai ser lançado no lago de fogo, como diz lá em Apocalipse 20, 10. Ele já está condenado, mas ele continua com as suas táticas. E quais são as suas táticas para tirar nossos olhos de Deus? A primeira delas, meus irmãos, é a tentação. É a tentação. Ele tenta, ele engana, ele coloca coisas na nossa frente para nos desviar, ele coloca sentimentos nos nossos corações, ele fala aos nossos ouvidos. O objetivo dele é atacar Deus, mas como ele não pode, ele vai atacar a obra-prima de Deus. Quem é a obra-prima de Deus? Nós, queridos. Porque ele sabe, né, que não pode destruir Deus, não pode atacar Deus. Ele não pode, ele não tem poder contra Deus. Aí ele vai tentar contra a obra-prima de Deus, que sou eu e você. E tem mais uma coisinha. Você sabia que ele morre de inveja de mim e de você? Sabe por quê? Porque ele não pode mais ter relacionamento com Deus. Eu e você temos. Amém? E ele tem raiva, ele tem ódio, porque ele perdeu a boquinha dele, perdeu lá a glória que ele recebia por parte de Deus, porque ele estava lá próximo a Deus. Foi expulso, foi lançado fora, não pode mais ir para lá, só se Deus permitir. E quando ele vê eu e você na presença de Deus, nos derramando, glorificando a Deus, exaltando a Deus, eu creio, meu irmão, que ele fica batendo com a cabeça na parede com raiva de mim e você. Quer fazer raiva? Dá um glória a Deus aí, irmão. Amém? É desse jeito. É desse jeito. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, irmãos, no capítulo 1. Vamos ver aqui. Tem muitos irmãos que ficam muitas das vezes tristes, abatidos, quando estão sendo provados, quando estão passando momentos de provação ou tentação. Tiago, capítulo 1, diz assim, meu querido e minha amada irmão, você que está aqui, se você está passando um momento desse, escute o que Deus tem para falar para você esta noite. Livro de Tiago, no finalzinho do Novo Testamento,
Diz assim, capítulo 1, versículo 2 ao 4: Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé vai produzir a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completo, sem faltar em coisa alguma. Amém? Então, meus irmãos, se você está passando luta, uma provação, ou até mesmo passando tentação, resista e se alegre no seu coração, porque logo após a provação, logo você vencer, vem a aprovação de Deus. E é por isso que nós devemos ter gozo em nosso coração, alegria. E se há alguém aqui esta noite que está passando uma luta dessa, deixa eu te dizer uma coisa: a palavra do Senhor nos garante que nós não somos provados, não somos tentados, além daquilo que nós possamos aguentar. Se Deus está te dando essa prova, é porque Ele conhece o teu potencial, Ele sabe que você vai vencer, Ele sabe que você vai passar por essa provação, porque Ele vai te capacitar, porque Ele vai te fortalecer, porque Ele vai te guardar, porque Ele quer te aprovar. E se você só vai ser aprovado se passar pela aprovação. Ele vai te aprovar. Lá em Tiago também, no capítulo 12, um pouquinho mais à frente, não, perdão, versículo 12. Versículo 12. No próprio livro de Tiago, do 12 ao 15, diz assim: que bem-aventurado, feliz é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Algumas pessoas têm a dúvida: pastor, qual é a diferença da provação para a tentação? Qual é a diferença da provação da tentação? É justamente isso: a tentação vem de Satanás, a provação vem de Deus. A tentação, você vai sempre ter dor no coração em realizar, e vai sempre te conduzir para a destruição. A provação não. A provação você pode ter dor, mas vai ter sempre paz no coração e alegria no espírito, porque você passar pela provação, você sabe que vai ser recompensado por Deus. A coroa da vitória, a coroa da vida. Então, quando você vê que você está nessa luta, mas não sabe se é tentação ou provação, se você ceder essa luta, vai te destruir, vai desagradar a Deus, vai te afastar de Deus. Se for a tentação e é do maligno, irmãos. Agora, se você está naquela maior guerra, na maior peleja, mas você está em paz, porque você sabe que está agradando a Deus, você sabe que Deus se agrada daquilo que você está resistindo, aí é uma provação, e você passa por ela na paz e alegria, porque você sabe que após passar pela provação, vem a aprovação de Deus ainda mais sobre a tua vida. Amém? Por isso, querido, fique firme, tanto na tentação como na provação, porque se você vencer qualquer uma delas, é do agrado do Senhor, e você vai vencer. E você vai vencer porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Você vai vencer, porque se o Espírito Santo de Deus habita em você, o Senhor está contigo, meu irmão. Ele vai sustentar a tua mão, Ele vai te conduzir, e Ele vai falar ao teu coração, e Ele vai te dar um escape na hora certa, porque Deus é Deus, e Ele ama os seus filhos, e Ele se importa com os seus filhos. Não ceda à tentação, não ceda à provação. Porque quando nós cedemos à provação e à tentação, é justamente o que o maligno quer. É justamente o que o maligno quer. E ele faz a festa. Muito bem, queridos e amados irmãos. Quando nós passamos por uma tentação,
você se encontra no meio de uma encruzilhada. Você tem dois caminhos. E você que vai escolher os dois caminhos. Não é Deus, não é anjo, não é ninguém, é você. Quando eu vejo a placa da tentação aqui, tem um caminho que vai ter uma placa que vai dizer assim, santidade. Eu olho para o outro lado, vai ter um caminho que vai dizer assim, morte. E eu que vou escolher o caminho. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Amém ou não amém? Se eu passar na tentação e buscar, lutar e seguir esse caminho de santidade, vai agradar o coração de Deus. Se eu buscar o outro caminho, é caminho de morte, irmãos. Você viu o que foi que disse aqui o versículo? Aquele que é engodado pela sua própria concupiscência, depois de haver concupiscência concebido, ele dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Caiu na tentação, é morte. Eu vejo dois exemplos aqui muito claros na palavra do Senhor. Eu vejo dois exemplos muito claros aqui na palavra do Senhor. Primeiro, está lá em Gênesis capítulo 3, quando a gente olha para Adão, né? E Adão vai e cede a tentação. E gerou o que naquele momento? Morte. Abra sua Bíblia aí no livro de capítulo 3 de Gênesis. Vamos olhar. Quem foi que tentou Adão e Eva? Nosso adversário, né? É o mesmo que nos tenta e o mesmo que quer nos afastar de Deus. Capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente, nós vimos que o nome serpente é o nome de também Satanás, né? Do diabo. Era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Em primeiro lugar, presta atenção que eu vou falar agora, queridos. Olha só como é que Satanás ele age. Eva estava só no momento que a serpente a abordou. Amém? Satanás, ele gosta geralmente de nos tentar e de nos cercar, de nos rodear. É quando nós estamos só, irmãos. Tenha cuidado quando você está só. Tenha cuidado com os pensamentos. Tenha cuidado com as atitudes. Porque muitas vezes quando nós estamos só, irmãos, é aí que vem a serpente, como ela veio até Eva, para tentá-la. E soldado que está numa guerra, ele não pode baixar a arma em momento nenhum. Nem quando está só, nem quando está no meio da tropa, de maneira nenhuma. Mas quando nós estamos só, a serpente, Satanás, ele vai trazer coisas às nossas mentes. Como eu falei, ele não tem tanto poder, mas tem astúcia, né? E ele sopra
mexe com as emoções, mexe com os sentimentos, mexe com os desejos, e dessa maneira, muitas vezes, é que que foi que ele fez com Eva? Mexeu com o desejo de Eva. Quando viu aquela fruta, ela sentiu o desejo de comê-la, achou bonita, né? E cedeu. E o que é que ele faz mais, irmãos? Primeira coisa que ele faz, para nos tentar também, é gerar dúvida no nosso coração. Todas as vezes que eu vejo, irmãos, alguma questão de querer gerar dúvida no coração do crente, eu identifico como uma obra de Satanás. Aqui ele falou o quê? No versículo 1 ainda. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse isso, mas Deus disse também, menos da árvore do bem e do mal. Não, toda árvore você pode comer, menos da árvore do bem e do mal. Aí aqui ele já foi distorcendo a palavra, para gerar dúvida no coração de Eva, para que ela caísse na tentação. E o que tem de gente também distorcendo a palavra não é brincadeira, viu, queridos? Distorcendo a palavra. E traz dúvida ao coração para derrubar as pessoas. Também ele coloca em prova a bondade e a fidelidade de Deus. Você já passou uma grande provação? Quem já passou uma grande provação aqui? E grande tentação? Sendo sincero, não precisa dizer para ninguém ouvir, mas no seu coração mesmo. Você também já não chegou a pensar, porque Satanás soprou: Deus, cadê o Senhor? Cadê a tua fidelidade na minha vida, Deus? Porque ela está lá soprando e botando em dúvida a fidelidade de Deus para conosco no momento da provação. Tanto é que ele disse assim à serpente: certamente não morrereis, né? Certamente não morrereis. Não, pode comer dessa árvore aí, você não vai morrer não. Se preocupe não. E você vai começando a pegar essas sugestões de Satanás. E como eu falei, ele é um bom psicólogo, ele conhece as nossas necessidades, ele é observador, ele não tem poder, mas ele nos observa, e ele sabe identificar os nossos pontos fracos, e é nesses pontos fracos que ele vai agir, e ele vai colocar coisa no nosso caminho, e ele vai tentar nos atrapalhar. E ainda quis aqui, mais uma vez, roubar a autoridade de Deus, né? Como, rapaz? Porque no dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal, sereis como Deus. Porque o desejo dele é esse, irmãos. O desejo dele é esse. Que ser igual a Deus, né? Agora deixa eu dar uma boa dica para você, irmão. Já estou concluindo. Tinha muito mais coisas aqui, mas não vai dar. Deixa eu dar uma boa dica para você aqui esta noite, meu querido. Satanás, ele é meio... Como é que chama aquelas pessoas que não gostam de mudar? Ajuda aí, igreja. Aquelas pessoas que não gostam de mudar, são tradicional, né? Ele é muito tradicional, Satanás. Ele não muda muito a estratégia dele não, irmãos. Por isso que é fácil nós identificarmos a ação de Satanás. Você quer ver como ele não muda? Abra a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 4, já para encerrar. Lucas capítulo 4, rapidinho para nós encerrarmos, que eu quero orar esta noite aqui, juntamente com meus irmãos, concluindo esses estudos. Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Eu não vou ler porque os irmãos já conhecem bem esse texto. É a tentação de Jesus, amém? Então, queridos, vejam bem. A primeira coisa que ele faz para Jesus está aí no versículo 3. Sabe o que ele disse para Jesus?
Se tu és o Filho de Deus, o que ele está fazendo aqui? Tentando colocar o quê? Dúvida no coração de Jesus. Você se lembra que eu disse que é uma das armas dele colocar dúvida no coração? Então ele fez isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, tentando jogar dúvida no coração de Jesus, da mesma maneira que ela fez com Eva. Ele também diz assim: põe em prova a bondade e a fidelidade de Deus também. Ele diz assim, cadê? É no versículo 10. Porque está escrito, versículo 9: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, colocou Jesus lá e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Por que ele está fazendo isso? Ele queria provar a bondade e a fidelidade de Deus. Não, te joga aqui, para ver se o teu Deus vem. Da mesma maneira que ele fez com Eva. Também, ele tenta roubar a autoridade de Deus. O que ele diz? Se tu me adorar, eu vou te dar todos os reinos desta terra e os tesouros. Da mesma maneira que ele fez com Eva. Se tu comer, tu vai ter todo o conhecimento. Aqui ele está oferecendo a Jesus todos os tesouros da terra e todo o poder, né, se adorasse a Satanás. Então a estratégia dele sempre é a mesma, irmãos. Qual é? Ele quer dar poder, né, entre aspas. Ele quer que a gente teste a fidelidade e a bondade de Deus. Ele lança dúvida no coração das pessoas, né? Então ele sempre usa essas estratégias. E ele usa as três armas que está lá em 1 João 2,16, que é a concupiscência dos olhos, da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São essas três etapas que Satanás todas as vezes usa e que nós já vimos nas ministrações anteriores. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido, para você sair daqui entendendo bem o que eu quis falar. Eu falei que ele é o nosso adversário, amém? Eu falei que ele tenta de todas as maneiras nos afastar de Deus. Mas eu não falei para você, queridos, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, que é o Deus que nós servimos. Amém? Eu não falei para você, meus queridos e amados irmãos, que o nosso Deus, ele já deu a sentença dele, ele já está condenado, e ele tenta afastar daqueles que estão na comunhão com o Pai. Mas nós, queridos, vamos permanecer firmes, vamos permanecer no Senhor, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu quero dizer uma coisa para você, queridos, que nós, como cristãos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos sempre batalhar contra a carne, nós sempre vamos batalhar contra o mundo, e nós sempre vamos batalhar contra Satanás. Essa é a luta de todo cristão, meu irmão. Essa é a nossa luta. E como é que nós vamos vencer isso, irmãos? Com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Com o Deus que habita em nós. Porque Ele vai nos mostrar, nos revelar as verdades. Ele vai nos dar poder para vencermos a carne, para vencermos o mundo e para vencermos o maligno. Por isso eu te digo esta noite, a solução para nós passarmos nesta vida, vencendo essas batalhas, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus esta noite, fique em pé glorificando ao Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, para que o nosso Deus, Ele venha nos renovar cada dia mais na sua presença. Amém?